Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago, de Matemática, e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, né? Então, sempre como a gente traz aqui no começo da aula, algumas orientações de como estão sendo as nossas aulas, de como ela pode melhorar cada vez mais, né? Então, essa aula nesse formato digital, ela é muito importante para que a gente tenha uma contribuição de vocês, estudantes, você, colega professor, colega professora, em entrar em contato conosco, né? Se você está assistindo essa aula ao vivo agora, em breve ela vai estar no YouTube e nesse momento se comunique com a gente por lá, tá certo? Então, dessa forma que a gente está trabalhando aqui, como eu disse anteriormente, é importante essa contribuição de vocês para que vocês consigam participar da aula cada vez mais, tá certo? E em breve nós teremos algumas outras maneiras de interação, tá bom? E uma outra coisa que eu sempre trago no início da aula é lembrar que para ser uma aula de matemática, a gente vai tentar mudar algumas situações do que geralmente você percebe numa aula presencial, né? Ou seja, aqui por estarmos à distância, eu vou dar uma ênfase maior aos conceitos, às ideias matemáticas e de como é que são essas ideias aplicadas no cotidiano, como é que elementos do nosso dia a dia são trabalhados pela matemática e o contrário, né? Ou seja, como é que a matemática nos ajuda a compreender problemas e situações do dia a dia, tá certo? Então, presta bem atenção nos conceitos, nas explicações, nas ideias que nós vamos trazer aqui e qualquer dúvida você escreve para a gente lá quando a aula estiver no YouTube ou então o colega professor, colega professora trabalha em cima dessas ideias aqui, tá certo? Mesmo assim, em algumas passagens que precise de algum cálculo, de alguma explicação, de alguma técnica, quando tiver no YouTube, vê com calma essa aula, tá certo? Então vamos lá. Então, como eu disse, essa aula ela tem um formato digital, né? Então ela precisa que a gente tenha uma participação de vocês nesse primeiro momento, de modo que a gente consiga ter uma noção de como é que vocês estão trabalhando as ideias que a gente está trabalhando aqui na nossa aula, tá certo? Então a gente vai perceber em algumas situações que quando a gente vai estudar alguns elementos matemáticos, a gente vai perceber que esses elementos matemáticos, eles precisam estar atrelados a algumas situações do cotidiano para que a gente tenha uma compreensão cada vez melhor, tá certo? Então, essas ideias matemáticas que a gente vai trabalhar na aula de hoje, elas compõem um bloco de 3 aulas, que essas 3 aulas, elas juntas, vão trabalhar a ideia de tratamento da informação, tá certo? Então, vamos iniciar aí, a gente está trabalhando aqui nessa aula, se você está vendo ao vivo, em breve ela estará no YouTube e você pode ter o contato conosco, tá certo? Lembrando que nesses comentários que vocês farão, é importante que sejam de acordo com o que a gente está trabalhando na aula ou alguma dúvida que surja de algumas explicações que nós tivermos na aula de hoje, tá certo? Então, a gente vai iniciar e nesse primeiro momento da aula, vamos tentar relembrar um pouco do que foi que a gente fez na aula anterior, né? Então, essa aula para o 8º ano, ela compõe um bloco de 3 aulas, onde essas 3 aulas a gente vai trabalhar com as informações do nosso dia a dia, né? Ou seja, a quantidade de informações que são geradas no dia a dia. Na aula anterior, a gente falou basicamente assim da quantidade de informações que são geradas durante um dia, durante um minuto, principalmente pelas redes sociais, principalmente pela internet, né? A gente comentou na aula anterior, por exemplo, que essas informações geradas na internet, seja pelas redes sociais, seja pelo comércio que é estabelecido na internet, a gente chamou isso daí do novo petróleo, né? Ou seja, todas essas informações que são geradas na internet, elas compõem um bloco econômico muito forte e é importante que a gente compreenda um pouco como é essa situação. Na aula de hoje, a gente vai estudar mais essas ferramentas de organização de informações e dados, tá certo? As imagens que vão aparecer aí são coisas que a gente falou na aula anterior, né? A gente chamou a atenção do que em 1 minuto acontece na internet. Então, por exemplo, o tempo que esse vídeo vai estar passando aí é exatamente as informações que estão aparecendo nela, ou seja, uma quantidade imensa de informações que são trocadas, que são geradas na internet, tá certo? Essa aula 2, ela vai se preocupar um pouco em organizar quais são as ferramentas matemáticas que nos ajudam a organizar essas informações.
como é que essas informações elas podem ser organizadas, analisadas e as tomadas de decisões que podem ser dadas a partir dessas análises, tá certo? Então a estatística ela é muito importante nos dias de hoje, porque a gente observa, como a gente viu na aula anterior, essa tela que está aparecendo aí, a quantidade de pessoas que estão no planeta Terra e essa comunicação que nos possibilita, por exemplo, que a gente chamou o mundo na palma da mão, ela faz com que todas essas informações elas passem a ter uma importância muito grande, né? Então, uma grande necessidade que a gente tem hoje é de filtrar todas essas informações. Como é que a gente, no meio de tantas informações, a gente consegue colher o que é de nosso interesse, o que é que serve para o nosso dia a dia, tá certo? Então, na aula de hoje, como eu falei, a gente vai trabalhar mais a ideia da organização dos dados e das informações, tá certo? Então, os dados, as informações, ou seja, tudo que vira informação, ela passa a ser estudada pela matemática, uma parte importante da matemática que é chamada a estatística, onde ela vai trabalhar essas informações de modo a organizar, analisar e tomadas de decisões que são dadas a partir dessas análises, tá certo? Então, vamos aqui na tela, por exemplo, para falar de um elemento matemático, de um elemento estatístico que são os gráficos, tá certo? Os gráficos, eles servem para a gente representar uma informação, para representar uma situação, e a gente faz essa representação de forma organizada. A grande vantagem de você ter uma análise a partir do gráfico é porque o apelo visual do gráfico é muito grande, né? Ou seja, você pode às vezes nem saber do que está se tratando aquele gráfico, mas você consegue ter uma noção muito grande a partir dessa análise, tá certo? E a importância dos gráficos é tão grande que muitas vezes, saindo um pouco da matemática, você vai observar, por exemplo, em vestibulares, quando pede para o estudante dissertar sobre um tema, escrever uma redação, são dados textos de apoio e muitas vezes esses textos de apoio têm informações estatísticas através de gráficos e outros elementos matemáticos, tá certo? Então, a tabela também é uma outra ferramenta matemática, uma ferramenta estatística que nos ajuda a organizar as informações, tá certo? A gente vai ver que em muitas situações do nosso cotidiano a gente faz tabela de maneira intuitiva com o intuito de organizar as informações. Então a gente vai perceber que essas informações elas são organizadas em tabelas e gráficos, tá certo? Então eu chamei a atenção aqui para alguns gráficos e coloquei aqueles olhos ali para chamar a atenção de vocês no sentido de que toda vez que a gente utiliza um gráfico, a gente tem que observar, a gente tem que ter uma percepção desse gráfico por conta do apelo visual que ele nos traz, tá certo? Então, por mais complexo que seja um tema, se você analisar através de um gráfico, é bem provável que você consiga tirar algumas informações, tá certo? A gente hoje vai estudar um pouco assim os tipos de gráfico, são muitos, e com o advento da tecnologia digital, a gente vai perceber que existem outros tipos de gráfico que muitas vezes são muito mais simples de serem analisados e têm um apelo visual bem legal, tá certo? Então, aquele gráfico ali, aquele primeiro, já já a gente vai dar um nome a ele, mas tenta observar, aquele gráfico ali, ele tem uma importância muito grande quando você está querendo analisar algumas coisas de modo comparativo, né? Tá um ao lado do outro, então dependendo da situação em que você esteja, aquele gráfico ali seria o mais adequado, tá certo? Ou seja, é bom você depois em sala de aula discutir aí qual seria o gráfico mais adequado para determinadas situações, né? Por exemplo, aquele primeiro ali, de maneira geral, é quando você quer comparar duas coisas ou mais. Ou seja, o que tem mais, o que tem menos, o que está se relacionando com relação à quantidade, tá certo? Esse gráfico de barras ou colunas, a gente vai ver a diferença, qual é o gráfico de barra e coluna, né? No caso ali ele está como coluna. Perceba que eu destaquei na primeira imagem aquele gráfico ali, e eu observo que aquelas cores, aqueles retângulos ali, estou destacando aquele vermelho como sendo o menor de todos. Então eu posso observar um gráfico a partir disso. Qual é o menor, qual é o maior, e começa a fazer essas comparações. Então, as situações onde você vai comparar o que tem mais, o que tem menos, é interessante utilizar o gráfico em colunas. A gente vai ver que o de barra é bem parecido. Já esse gráfico do meio, conhecido como gráfico de setores
ou gráfico em pizza, ele também tem a sua funcionalidade, né? Ou seja, quando a gente quer comparar um conjunto finito de categorias, de modo que eu consiga perceber o que é que tem mais, o que é que tem menos. Em geral, esse gráfico em setores ou o gráfico em pizza, ele está associado à porcentagem de cada uma daquelas categorias ali. E a gente pode destacar também, né? Ou seja, no caso ali, aquele azul é a menor fatia, ou seja, é a menor porção daquela situação que nós possamos analisar. Já esse último aqui é chamado de gráfico em linhas, certo? O gráfico em linhas, ele tem uma funcionalidade, ele tem uma serventia maior quando você está querendo analisar o que está crescendo e o que está decrescendo durante um período de tempo. Então, geralmente, esses gráficos aí, eles apareciam muito, aparecem ainda com certa frequência, quando a gente iria analisar, por exemplo, os casos de coronavírus, os casos de mortalidade por conta do coronavírus, as vacinações ao longo de um período de tempo, né? Então, quando você quer analisar o que cresce, o que decresce durante um período de tempo, o gráfico em linhas, ele é mais adequado com relação a isso daí, tá certo? Quando a gente observa o outro elemento, que é a tabela, ela é uma maneira da gente organizar as informações, né? Ou seja, uma tabela, ela também tem um apelo visual, eu observo a tabela, só que é importante a gente saber ler a tabela, e para isso a gente precisa compreender quais são alguns elementos que tem na tabela, né? Ou seja, a tabela, ela é organizada em linhas, nesse sentido aí, ou seja, deitado, e ela também é organizada em colunas, de cima para baixo ou de baixo para cima. E geralmente a gente faz a leitura da tabela dessa forma, olhando essa relação do que está deitado com o que está em pé, ou seja, a informação que eu obtenho olhando na horizontal e na vertical, tá certo? Então existem diversos tipos de tabela, mas todas elas têm essa organização em linhas e colunas, tá certo? Que também compõem esse apelo visual que a gente tem também com relação ao gráfico, tá certo? Então, a gente vai observar que utilizando esses dois elementos aí, a gente utilizando tanto o gráfico quanto a tabela, a gente vai conseguir organizar as informações e os dados, ou seja, como é que a gente compõe a nossa leitura, a nossa interpretação. Eu faço um paralelo entre ler gráfico e tabela a você ler um texto, né? Ou seja, você lê o texto e você extrai dali algumas informações, ou seja, às vezes em língua portuguesa tem interpretação do texto. A gente vai fazer algo parecido com tabelas e gráficos. A gente vai olhar um gráfico, uma tabela e fazer uma análise, fazer uma interpretação daquela situação, tá certo? Então, no exemplo que eu vou trazer aí, eu vou tentar comparar três coisas, três situações, três elementos, de modo simples, tá certo? Eu não vou dar muita ênfase às situações técnicas do gráfico, porque é na parte seguinte. Então, vamos aqui na tela para a gente perceber. Então, esse gráfico que eu coloquei aí, observe que esses três blocos aí, eles vão nos ajudar a comparar, tá certo? Então, essa comparação, ela precisa de uma leitura. Então, a organização da leitura que eu faço do gráfico, ela precisa ser observada quando você lê os eixos, né? Você tem ali embaixo aquele eixo, onde a gente vai colocar as categorias, ou seja, o que são aqueles elementos que estão representados no gráfico. O outro eixo ali, em geral, a gente coloca os valores, as informações que estão relacionadas àquela categoria ali. Então, eu criei uma situação fictícia, onde a gente vai analisar, por exemplo, um grupo de pessoas com relação a o que é que ela vê mais na internet. Então, estou comparando ali o Instagram, o YouTube e o Facebook. Então, quando eu coloco 16 ali, é porque eu estou informando que das pessoas analisadas, 16 preferem o Instagram. Quando eu pego, por exemplo, 13, está sendo relacionado ali com a segunda, que é o YouTube. E por último, eu tenho 10 representando o Facebook. Então, eu criei aí uma situação fictícia apenas para a gente perceber como é a leitura desse gráfico e como é que a gente consegue, ao ler esse gráfico aí, a gente ter algumas outras informações, tá certo? Então, é muito importante a gente também perceber que todo gráfico, ele está relacionado a uma tabela.
e é um exercício interessante. Quando eu digo exercício, não é uma tarefa não, mas é um exercício mental interessante, você pegar um gráfico e representá-lo numa tabela. Pegar uma tabela e representá-lo num gráfico. Só toma muito cuidado, porque quando você vai representar um gráfico, você tem que utilizar uma certa escala. A escala precisa estar correta, tá certo? Então, é importante você utilizar ou medidas bem adequadas, mas eu diria que com a facilidade que a gente tem hoje, você pode instalar no seu celular, de maneira simples, um aplicativo que construa gráficos. Geralmente, os aplicativos que constroem gráficos, você começa a colocar as informações numa tabela e ele gera o gráfico. Eu fiz um exemplo e vai aparecer daqui a pouco. Mas vamos lá. Perceba, e é importante você ver com calma aí, a relação dos elementos que estão no gráfico com os elementos que estão na tabela. Então, por exemplo, eu escolhi colocar Instagram, YouTube e Facebook nessa coluna aqui. Enquanto que os valores eu vou colocar associado ao lado. Então, por exemplo, no gráfico eu estou vendo que Instagram está com 16, ou seja, a informação relacionada a Instagram e a quantidade é 16. Consequentemente, o YouTube está com 13 e o Facebook com 10, tá certo? Então, perceba que a relação entre gráfico e tabela, ela é importante para a gente fazer a leitura de maneira adequada, porque nem sempre a leitura na tabela, ela consegue ser tão bem feita quando a gente vai ver através do gráfico. E pode ter uma determinada situação em que o gráfico, ele não tenha todas as ferramentas para a gente fazer uma análise mais apurada, tá certo? Então, por isso que é importante você saber ler, tanto no gráfico quanto na tabela, e saber fazer essa relação entre gráfico e tabela que a gente estabeleceu aí, tá certo? Então, a gente vai perceber dentro do universo matemático, dentro do universo estatístico, e eu diria até fora da matemática, fora da estatística, você percebe muitas vezes que os gráficos eles aparecem no nosso dia a dia. Se você pegar seu celular, por exemplo, você vai encontrar aí determinadas situações que utilizam gráfico, ou seja, quais são os aplicativos que estão consumindo mais memória do teu celular, quais são os aplicativos que estão consumindo mais dados do teu celular. Então, essas informações geralmente aparecem em gráficos e tabelas. Os tipos de gráficos são variados, tá certo? De maneira geral, no estudo matemático dos gráficos e tabelas, a gente vai ver que são alguns tipos que servem para a gente ler até outros que não foram citados aqui e às vezes não são nem citados na aula presencial, porque o universo é muito grande e a gente vai ver que esses tipos que não são citados geralmente na aula é porque eles têm um apelo gráfico muito específico, então não daria conta uma aula de matemática para a gente ver todos eles aí, tá certo? Então vamos ver aqui na tela. Como eu falei no início, esses gráficos comparativos com esses retângulos, com esses blocos aí, são classificados em gráficos em barras e colunas, tá certo? Os dois, geralmente, a gente percebe que esse tipo de gráfico serve, como eu falei inicialmente, para comparar determinadas situações. Ou seja, como eu fiz anteriormente, ou seja, os que gostam mais de Instagram, YouTube e Facebook. Então, esses gráficos seriam mais adequados para esse tipo de situação. Se eu fosse fazer, por exemplo, uma pesquisa, saber a preferência do time de futebol numa determinada sala, o esporte preferido que determinados estudantes têm numa sala. Então, esses gráficos aí, eles servem para essa comparação. O gráfico em linha, como eu falei, ele serve para você comparar algo com relação a crescer e decrescer num determinado período de tempo. Então, você vai fazer uma análise para saber se algo está crescendo ou decrescendo, mas para isso você precisa de um tempo de referência. Eu citei anteriormente a questão dos casos de Covid, né? É muito comum você encontrar esse tipo de situação. O gráfico de setor e pizza, ele geralmente serve para você também comparar. E a gente vai perceber que em determinadas situações, quando eu tenho uma quantidade muito grande de categorias, não é adequado eu usar o gráfico de setor, o gráfico de pizza, porque fica muito próximo ali e eu não consigo fazer uma análise mais detalhada, tá certo? Então, como eu digo aí, existem vários tipos de gráfico, existem vários tipos de representação gráfica e a gente vai perceber que essa pluralidade de gráficos e relacionada à tabela, ela depende muito da situação. Então, é importante você perceber que a leitura
de um gráfico com relação a uma tabela, ela tem um foco principal em demonstrar informações, de mostrar os dados de uma determinada pesquisa ou de uma determinada situação, tá certo? Então, é um daqueles elementos que você pergunta muitas vezes, quando é que eu vou usar isso? Além da aula de matemática, eu diria que gráficos e tabelas provavelmente ou certamente é um desses aí, tá certo? Uma atividade sugerida para você é o seguinte: tenta organizar aí com seus responsáveis em casa como é o orçamento familiar. Tenta observar aí como é que está o gasto com alimentação, com moradia, com luz, com medicamentos, com lazer. Tenta fazer isso daí apenas para dizer qual é o custo maior da tua residência, o que é que se gasta mais. Eu fiz uma situação fictícia, vamos ver aqui. Por exemplo, eu criei uma situação aí com alimentação, moradia, lazer, medicação e extras. Ou seja, eu coloquei num gráfico aí e é a sugestão que eu faço a vocês, tá certo? Eu representei de várias formas, tá bom? Eu coloquei aí num gráfico em colunas, observe que tem os valores, coloquei um gráfico em barras, é a mesma situação, você observa que tanto em um quanto em outro, a alimentação compõe o maior gasto, enquanto que medicação é o menor. E os valores associados ali, ó, uma atenção que a gente vai chamar daqui a pouco são a esses valores, que nem sempre o valor está exatamente em cima do número. Como é que a gente faz essa interpretação? Representei também essa situação fictícia em um gráfico de setores e observa que eu coloquei as porcentagens ali, né? Ou seja, 32,3% do gasto é com alimentação, tá bom? Então a atividade para vocês a sugestão é essa daí. Instala, pesquisa um aplicativo para o celular e tenta organizar, ver aí como é o orçamento familiar que você pode obter para a gente discutir. Escreve lá nos comentários do YouTube, tá certo? Então a gente vai perceber agora que os elementos de um gráfico, os elementos gráficos, eles precisam ter elementos técnicos, ou seja, que ajudam a organizar. Como é uma linguagem universal, o gráfico e a tabela, a gente precisa ter alguns elementos que compõem esse gráfico, compõem essa tabela, para a gente compreender melhor. Então vejamos aqui na tela esse gráfico. Ele fala de um determinado tema, então tem muitos elementos, né? Então cada elemento desse daí tem um nome específico e tem uma função específica dentro da análise, tá certo? Então eu destaquei em vermelho, amarelo e verde esses elementos que são os elementos do gráfico que a gente vai analisar aqui. Então o primeiro deles é o título. O título simplesmente diz do que se trata esse gráfico, tá certo? Ou seja, o tema do gráfico, nesse caso aí é o desmatamento da Amazônia. O outro elemento que a gente vai ter são os eixos, né? Ou seja, um eixo vertical e um eixo horizontal que estão se relacionando, como eu falei no exemplo anterior, né? Aquele primeiro exemplo lá do Instagram, YouTube e Facebook. E o outro é a fonte, né? Então, é uma outra coisa muito importante, é você checar quais são as fontes que você tem de um gráfico ou de uma tabela, principalmente por esse universo das fake news, né? Ou seja, um gráfico e uma tabela, ele precisa ter uma fonte para saber de onde é que está surgindo aquela informação. Tanto é que para se divulgar um gráfico, uma tabela, um estudo, é preciso que passe por um profissional responsável por isso, que é, no caso, o estatístico, né? Que ele é a pessoa indicada a fazer isso daí. E nessa parte final, que a gente vai analisar também muita coisa na próxima aula, a gente vai chamar de uma análise de um gráfico. Como é que a gente analisa um gráfico, interpreta um gráfico? Eu vou dar algumas sugestões, tá certo? Não necessariamente nessa ordem, mas observar os elementos. A primeira coisa que a gente observa é o título, né? Ou seja, do que se trata esse gráfico. Nesse caso aí, o desmatamento. A outra coisa que a gente pode analisar é o período que está sendo analisado. Então é muito importante também esse eixo aí, onde ele vai representar ou as categorias, os tipos, ou o período de tempo. Então tem uma variedade muito grande, como eu falei no início. E a outra é aquele eixo ali, que é o que está se relacionando. No caso ali, é a área desmatada em quilômetros quadrados. Então esse gráfico vai fazer a análise do que foi desmatado em quilômetros quadrados com relação ao ano que está sendo indicado. Uma análise preliminar que você pode fazer também é com relação aos destaques. Eu diria que o que está maior
e o que está menor seriam destaques. Nesse caso aí, se eu fosse analisar, seria o ano de 2004, o ano que teve a maior área desmatada. Consequentemente, se eu for analisar o ano de 2007, seria o ano que tem a menor área desmatada, tá certo? Então, quando a gente vai perguntar, por exemplo, o valor, algo que a gente vai discutir bastante na próxima aula, por exemplo, em 2004 não está nem em 25 mil nem em 30 mil, então eu poderia dizer que está entre 25 e 30 mil. Posso dizer dessa forma mesmo. Quando a gente vai analisar, por exemplo, em 2007, observe que está um pouquinho acima de 10 mil, então a gente diria que o desmatamento foi um pouco acima ou aproximadamente 10 mil quilômetros desmatado, tá certo? E essa parte final que a gente vai tratar agora é justamente o que a gente vai buscar na próxima aula. A gente vai trabalhar muito o chamado infográfico. O infográfico é uma maneira de você trabalhar um determinado tema, de modo que o apelo gráfico já te diz muita coisa do que se trata essa situação, tá certo? Vamos ver um exemplo aqui que vai ser um pouco mais explorado no início da próxima aula. Então, sem ler nada, a gente já observa que esse infográfico aí está falando de água, pelo menos dá a ideia da gente estar falando de água, tá certo? Eu vou olhar especificamente aqui algumas situações para a gente ver como é que a gente pode fazer essa leitura. Então, aqui na tela a gente observa o seguinte, ó, a água que você não vê. O que está dizendo esse infográfico aí é o que se gasta de água, onde não necessariamente é aquela água que eu estou vendo ser gasta, como num banho, como lavar prato, como lavar uma casa. Então, são os gastos que estão implícitos em outras situações, tá certo? Eu vou destacar aqui algumas delas, por exemplo, 1 quilo de arroz são gastos 2.500 litros d'água, o que forma esse infográfico aí. A outra, por exemplo, 1 quilo de manteiga gasta 18 mil litros d'água. Então, perceba que a quantidade de água que está sendo gasta, que está informando esse infográfico aí, é com relação à água que a gente não está vendo. Por exemplo, 1 litro de leite gasta 712,5 litros de água. Então, essas informações que aparecem no infográfico, que a gente vai trabalhar bastante na aula que vem, a gente vai perceber que eles são apelos gráficos que ajudam a gente a compreender determinadas situações, tá certo? Por exemplo, um que chamou bastante atenção nesse daqui é que 1 quilo de carne de boi, você precisa gastar 17.100 litros de água, tá certo? Então, esses infográficos aí, eles ajudam a você a fazer uma leitura de maneira mais simplificada, de maneira mais objetiva, tá certo? E eu desafio você, a partir desse infográfico, ter uma noção de quanto você gasta de água num dia ou num período que fique a seu critério, tá certo? E a gente vai agora dizer mais ou menos nessa parte final, que a gente está encerrando a aula, e na próxima a gente vai falar de grandes informações de dados, um grande conglomerado de dados que é chamado de Big Data, que é uma das referências que a gente tem hoje nas redes sociais, na internet como um todo. Tá certo? Pessoal, muitíssimo obrigado e até a próxima. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Desta vez, eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas do Travessia e Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O canal 22.3 contemplará os estudantes do Travessia com aulas das 7h30 da noite até as 7h45 e da Educação de Jovens e Adultos, módulos 1 ao 5, com exibição de aula das 7h45 da noite até as 9 horas. Anotem tudo direitinho, os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas. Em breve, eu volto com mais novidades do Educa Recife. Até já! Oi, gente, tudo bem com vocês?
Eu sou Viviane Santos e eu sou a professora de língua portuguesa de vocês de hoje, tá certo? Nós estamos ao vivo nos estúdios do Educa Recife e a nossa aula também ficará disponível no app do Educa Recife e no nosso canal no YouTube, caso você queira rever depois, tá certo? A nossa aula será traduzida simultaneamente para a língua brasileira de sinais, como sempre, pelo nosso querido intérprete Plínio. Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Lembra que na aula passada eu fiz uma introdução para vocês, uma introdução histórica sobre o surgimento dos memes e das charges, de como eles circulam na sociedade, o que é necessário para se fazer um bom meme, o uso de imagens, como a linguagem se comporta, como esse meme ele busca ali fazer a comunicação entre pessoas em plataformas digitais. Então, eu fiz tudo isso para hoje conseguir continuar o assunto de memes e charges com vocês, então a gente vai ver outros aspectos desse recurso tão importante nos dias de hoje online, tá certo? Então, agora que vocês já sabem toda essa introdução, que eu já fiz todo esse caminho histórico, a gente vai abordar um outro ponto de vista sobre o meme e a charge. Muito importante também. Mas que ponto de vista é esse, Vivi? Eu tô falando do humor. Não dá para falar em meme e charge sem falar em humor. A charge, a gente até consegue pensar assim, não, a charge precisa ter esse ponto mais crítico, essa criticidade sobre algum fato social. Contudo, o meme é mais difícil tentar visualizar sem o humor, não é mesmo? Mas o que é que causa o humor no meme? O que é que faz com que um meme seja engraçado e outro não? Qual é a repercussão dele na nossa vida? Segundo uma pesquisa da Leales Conceição Guimarães, ela vai citar lá Aristóteles para falar que a graça, o humor, ele é perpassado por um senso de ridículo, que é o elemento essencial da comédia e por isso causa o riso. E a gente sabe que realmente quando alguém está passando por uma situação que é embaraçosa, que é ridícula, a gente tende a achar graça daquilo tudo. Mas será que só dá para fazer humor dessa forma? Sabe, quando o outro sofre, quando o outro está numa situação ali desesperada. Será que não existe outra forma de se fazer humor, de forma mais, de forma menos sarcástica, ou quem sabe, sem precisar fazer menos do outro? Contudo, uma outra pesquisadora, Maria Clara Matos, que ela é atriz e roteirista de humor, e professora do curso de roteiro de humor da Academia Internacional de Cinema, ela diz que, na verdade, o humor envolve um ponto de vista peculiar. E o que é que a Maria Clara quer dizer com isso? É que, na verdade, o humor, para fazer humor, ele não necessariamente precisa ser, como Aristóteles estava falando, o ridículo de alguém. Mas ele pode ser também um ponto de vista exclusivo seu, que na verdade ninguém conseguiu ter, ninguém conseguiu acompanhar aquilo que estava acontecendo e visualizar com a mesma graça e com o mesmo repertório que você. Então, o humor seria, para a Maria, uma adaptação. Eu enxergo um fato, então, alguém fez alguma coisa que para mim não gerou graça. Mas se alguma outra pessoa chegar e olhar aquela situação com outros olhos, pode assim conseguir produzir humor através daquele fato. Então, o humor vai trabalhar nessas duas vertentes aí, tanto da aristotélica, que vai falar do ridículo, quanto dessa abordagem mais humanitária e mais perceptível de forma diferente do que está acontecendo. Tá certo? Então, para produzir humor, eu preciso ter olhos abertos, olhos espertos de que tudo que está acontecendo ao meu redor pode ser satirizado, pode ser comentado de forma crítica. Eu só preciso ter a percepção e conseguir enxergar o que ninguém mais enxerga. E isso também é tarefa dificílima, né? É muito mais difícil fazer humor do que fazer drama, por exemplo. Fazer chorar talvez seja bem mais fácil. Agora, fazer humor de situações tristes é bem mais complicado, né? Requer tato, requer traquejo. Isso significa que é necessário sensibilidade para lidar com a dor do outro, inclusive quando for fazer humor. Tá certo? Mas e a linguagem, Vivi? Como é que ela funciona dentro disso tudo, dentro dos memes e das charges, para produzir humor? A gente sabe que quando a gente fala de memes e charges, a primeira ideia que a gente tem à mente é que é uma abordagem que vai precisar de recurso imagético. O que significa isso? Que vai precisar da imagem, da fotografia, da ilustração. Contudo, a linguagem também vem ao auxílio da imagem para justamente fazer esse conjunto harmonioso que vai produzir humor.
Então, eu tenho aqui a foto de um senhorzinho que está mexendo lá no seu óculos e ele fala assim, eu colocando os meus óculos porque não consigo ouvir o que estão dizendo. Então, a gente percebe que tem uma referência aqui, uma junção de ideias que, na verdade, causa essa quebra de expectativa. Mas ele utiliza os olhos para poder escutar, mas é como a mente dessa pessoa funciona. Então, aqui a gente tem a adaptação da linguagem, a linguagem auxiliando a imagem para poder dizer o que o meme quer dizer, de forma muito mais engraçada. Tá certo? Segundo o Julian Treasure, em palestra ao TED, os mecanismos de fala que atrapalham a nossa comunicação, porque aí a gente vai precisar da linguagem e da oralidade, servindo a imagem na construção de um meme, uma charge, então é preciso conhecer os mecanismos da oralidade que nos causam empatia ou nos faz querer afastar daquilo que está sendo dito. Por que quando alguém é rude comigo eu não quero escutá-lo e por que quando alguém é engraçado eu faço questão de ficar ali escutando o que essa pessoa tem a dizer? Então, esse pesquisador, o Julian Treasure, ele vai mapear os mecanismos da linguagem que afastam as pessoas da comunicação e que, teoricamente, não seriam convidativas a se colocar em um meme, em uma charge, em qualquer outra linguagem para a internet. Então, esses são os mecanismos que fazem com que as pessoas não queiram escutar o que você está falando. O primeiro deles é a fofoca. Então, a fofoca, ela causa desconfiança. Ela parece atrativa no começo, você está ali empolgado, falando da vida de alguém ou de algum fato. Contudo, logo depois que você sai da conversa, você tende a achar que aquela pessoa que você deixou ali está falando de você também. Já que ela é fofoqueira e você, junto com ela, fez a fofoca, então pode ser que agora você seja o alvo da fofoca. Então, esse é um mecanismo que afasta as pessoas normalmente. Contudo, a gente consegue perceber nessa tirinha do Armandinho que ela serve como pretexto para toda uma situação. O Armandinho fala assim, ele está lá escutando a mãe falar, e a vizinha blá 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 blá, ela está falando sobre alguém. E ele vai falar para o pai, acho que a mamãe é fofocólatra. E aí depois ele pensa e diz, eita, eu acho que eu também sou fofocólatra, porque eu também fui contaminado e agora eu estou fazendo a fofoca da minha mãe para você. Então perceba que o que na linguagem não é aprazível, não é desejável, no meme, na charge pode ser satirizado e pode virar mecanismos de assunto, de geração de intriga. Continuando, outro ponto que Julian fala é o julgamento. O julgamento, ele intimida e pode ser opressor. Ele normalmente afasta, mas quando coletivo ele costuma unir. Então, eu trouxe aqui uma charge que uma senhora fala assim para uma pessoa que está sentada. Coloque todo o seu ódio no papel. E aí ele responde, eu já coloquei no Facebook. O que isso quer dizer? Que o julgamento, ele costuma unir as pessoas, porque nós temos essa necessidade de interferir nos fatos e nas opiniões que ocorrem todo santo dia, né? Mas o julgamento, normalmente, ele não é bem visto nem bem quisto, especialmente se é você o julgado, né? Então, isso pode funcionar na charge, especialmente quando é um assunto social, um fato político, econômico, alguma coisa com relação ao contexto da sociedade que não envolve um indivíduo separadamente, né? Uma única pessoa. Então, o julgamento ele costuma também unir as pessoas. Outro ponto que o Julian fala é a negatividade. Então, falar de forma negativa de alguém ou de alguma situação, encarar o mundo de forma negativa. Mas, como bem a gente sabe, os memes, eles costumam muitas vezes refletir momentos negativos, em que a gente consegue fazer humor ali da desgraça do que está acontecendo no nosso dia a dia. Então, a negatividade, ela não funciona na oralidade, caso você esteja reclamando da sua vida, reclamando do seu vizinho, reclamando do seu trabalho. Contudo, no meme, ele pode ser ali ressignificado para causar humor. Reclamação, né? A gente já viu em outras aulas, umas 3 aulas de carta de reclamação, vocês já estão completamente acostumados com a ideia de reclamar. O que na oralidade soa chato, né? Presunçoso, no meme, na charge, pode ser uma forma de reforçar uma ideia só, de quebrar estereótipos, então dizer como você está se sentindo. Então ele pode ser, inclusive, bem aceito. E todo mundo gosta de reclamar. Então, quando todo mundo reclama socialmente, de forma comunitária, a gente se junta, não é mesmo? Então, a reclamação ela pode funcionar também dentro dos memes e das charges, tá certo?
Outro ponto que o Julian aponta é bom, mas enfim, é dar desculpas, né? Arrumar falsas justificativas para comportamentos inadequados ou situações inadequadas. Então, quando eu não sei se eu quero fazer alguma coisa, se eu quero me afastar de alguma situação, eu dou uma desculpa para sair dali e saio de fininho. Essa situação na oralidade ou no nosso dia a dia, na conversa com as pessoas, não é tão bem quista, não é tão bem aproveitada, mas nos memes a gente sabe que sempre dá para ressignificar aquilo que a gente não aceita também nos discursos orais, tá certo? E o exagero, que é a qualidade de exceder, exagerar, ultrapassar algum limite. A gente já tinha visto na aula passada também que na utilização das charges, por exemplo, a gente tem lá as caricaturas que funcionam como um exagero da imagem. Então, no meme no meme e na charge, com relação à linguagem, também pode-se fazer esse exagero do que eu estou querendo falar, através de funções da linguagem, através de outros recursos, que eu vou falar mais na frente, tá certo? Então, quando eu exagero a minha linguagem, por exemplo, o senhorzinho que estava falando ali sobre escutar, precisar colocar os óculos para escutar. Isso é um recurso da linguagem, que só com a imagem talvez eu não tivesse. Então, a imagem vai lá e preenche essa lacuna para tentar explicar aquilo que a imagem sozinha não consegue associar, tá certo? Então, o exagero é também um recurso muito utilizado na fabricação de memes e de charges. Continuando, então, para resumir, o que eu queria falar é que esses pontos, que para a gente parece desconfortável, que para a gente pode parecer grosseiro, podem funcionar muito perfeitamente dentro dos memes e das charges. Então, é muito interessante ver como a linguagem está se adaptando, né? As coisas que funcionam oralmente, elas não funcionam na escrita, ou vice-versa, elas perdem o seu valor pesado, o seu valor semântico, às vezes, para ressignificar outras coisas. Mas aí eu entro num ponto de questionamento que eu já tinha debatido com vocês na aula passada, que é sobre a produção de meme. Então, se eu não produzo humor, eu posso reproduzir humor. Então, o meme, na verdade, é um compartilhamento de ideias prontas e é um humor emprestado. Quando eu compartilho um meme, eu não estou querendo dizer que, provavelmente, não fui eu que fiz o meme. Então, eu empresto o humor, eu empresto o ponto de vista dessa pessoa que fabricou o meme, para dizer, olha, eu compartilho dessa opinião, eu compartilho dessa ideia, eu acho isso engraçado. Então, o meme é, na verdade, uma construção social, uma espécie de humor coletivo. Tá certo? De curta validade, claro, né? Porque ele está sempre se renovando. Então, se o meme é o meu humor coletivo, será que há um caminho aí para a produção de humor individual? Será que eu preciso virar uma produtora de memes para conseguir mostrar qual é o meu humor? Né? Fica aí ao seu critério. Você pode estabelecer que a sua linguagem na internet vai buscar esse humor, ou você pode, inclusive, criar o seu próprio meme, né? A aula passada eu pedi para que vocês criassem um meme de vocês, então vocês já devem estar habituados a conseguir extrair o humor de uma imagem específica, mais atrelada ao dia a dia de vocês, tá certo? E então, agora que a gente já viu que precisa de humor, um meme pode ser sério? A resposta é que é muito variável, tá certo? Normalmente o meme busca esse humor, ele busca a graça, mas eu consigo utilizar imagens que aparentemente são mais sérias para conseguir o humor justamente por essa quebra de expectativas. Eu estou aí utilizando a imagenzinha do senhor sério, eu usei a imagenzinha da mulher conversando com o homem, aparentemente eles não estão rindo, eles estão numa situação séria ali de divã, então de conversa. Então, eu utilizo imagens que aparentemente não me causam humor à primeira vista, mas aí eu complemento com alguma ideia, com algum balão, com algum recurso de linguagem que traga esse elemento do humor para a imagem que aparentemente é séria. Então, o meme, ele consegue usar a seriedade para produzir humor, mas normalmente ele não tende a ser uma coisa séria, porque o ponto de vista mais sério é dado à charge, é dado à criticidade que ela traz, a ironia, o sarcasmo, então, ao questionamento do social. Então, isso tudo são características da charge, tá certo? O meme acaba sendo também um produto editorial, porque a pessoa que está produzindo esse material, ela precisa
modificar alguma coisa que lhe foi dada. Então, às vezes, alguém fotografa uma situação engraçada, mas ela é engraçada na minha cabeça, porque eu entendo um contexto. Então, eu crio um editoramento para aquela imagem, eu trato aquela imagem, às vezes aplico filtros, aplico outros elementos para compor a imagem, assim como eu faço aqui muitas vezes para fazer as aulas de vocês, eu pego elementos e vou somando. Então, o produtor de meme, ele é também produtor de um produto editorial, tá certo? Visto que ele edita imagens e informações e também a linguagem. Então, ele está produzindo um material novo, um ponto de vista novo sobre alguma coisa. A gente vai utilizar, especialmente nas charges, nos memes também, de certa forma, o discurso direto e indireto, que são recursos de obras literárias, né, de produto textual. Então, a gente tem o discurso direto, que é quando acontece no texto a fala de uma personagem, é dada de forma direta, ou seja, por ela mesma. E o discurso indireto é quando o narrador explica a fala da personagem. E, de certa forma, a gente vai conseguir perceber esses elementos ali dentro da charge e dentro dos memes. Talvez com muito mais facilidade na charge do que no meme. Mas, por exemplo, com o uso de primeira pessoa ou de terceira pessoa, do singular ou do plural, a gente consiga mapear o discurso, né? Quem está falando. Muitas vezes no meme acontece de a pessoa nem estar falando, acontece que ela é só uma frase que não necessariamente reflete uma fala da pessoa que está na imagem. Às vezes é somente um complemento para que o interlocutor consiga compreender a imagem. Então, a gente tem o uso desses dois discursos, o direto e o indireto. Por exemplo, eu trouxe aqui um meme. Tem um senhorzinho mexendo no computador que ele disse que precisa criar uma senha. Então, ele criou uma senha forte. E, em seguida, ele, quebra a quarta parede. O que significa quarta parede? Significa essa ilusão de que ninguém o observa, quando, na verdade, ele sabe que tem gente observando ali. Então, ele quebra a quarta parede para falar com o interlocutor e dizer, olha, instantaneamente, depois que eu crio uma senha forte, eu peço ajuda para recuperá-la, porque eu já não tenho a memória do que eu fiz. Então, aqui a gente percebe que é um discurso direto, porque ele está falando em primeira pessoa, ele está falando de si próprio, mas a gente não tem certeza de que isso, ao mesmo tempo, é uma fala, porque, na verdade, isso pode ser um pensamento, né? Não tem nenhum balãozinho que indique que ele está falando, inclusive, ele nem está mexendo a boca. Então, esses recursos é interessante notar. Então, é um discurso direto que acontece, talvez, na mente do senhorzinho que está na imagem. Então, é muito curioso, né? Continuando, outros recursos que podem ajudar a gente na hora de fazer um meme e uma charge interessante, conseguindo quebrar as expectativas, conseguindo produzir humor e vendo tudo isso que a gente viu até agora sobre memes e charges. São as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos estilísticos que vão nos ajudar a produzir um texto com mais profundidade, sendo mais dinâmico, etc. Não ficando na mesmice, conseguindo aquele olhar diferenciado que a Maria Clara falou lá no comecinho da nossa aula, né? Que ela cita. Esse olhar diferenciado pode passar por todos esses recursos, que são metáfora, metonímia, catacrese, a perífrase e a sinestesia. Então, essas funções da linguagem, essas figuras de linguagem, elas podem nos ajudar na hora de produzir um meme. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exagero, né? Um gatinho batendo na cabeça do outro e dizendo que ele significa o peso esmagador da existência. O gatinho não significa o peso esmagador da existência, mas nesse processo de comparação eu consigo produzir humor através da metáfora nesse caso. Então vamos lá, vamos ver um por um. Eu estava falando da metáfora, no caso dos dois gatinhos, a metáfora é uma qualidade comparativa entre dois objetos, né? Então, toda vez que eu precisar estabelecer uma comparação entre uma pessoa e um objeto, entre dois objetos, na construção de uma imagem nova, eu tenho o recurso da metáfora. Então, a gente tem aqui uma imagenzinha de um peixe voando. Então, se eu falo assim, ele estava tão perdido quanto um peixe fora d'água. Significa
que eu faço essa comparação, já que um peixe não pode viver fora d'água, então eu estabeleço que a pessoa estava completamente desorientada, estava perdida, estava fora do seu habitat natural, tá certo? Então a metáfora funciona nesse estilo de comparação. O segundo ponto é a metonímia, que é o uso de palavras fora de seu contexto semântico. O que é isso, Viviane? Isso significa fora do seu valor de significado habitual. Então, eu tenho a substituição de uma palavra por outra para produzir outro sentido. Então, eu tenho a substituição de um autor pela obra, de coisa por um objeto. Por exemplo, se eu digo assim, Dom Casmurro é um bom livro, né? Então, vocês concordam comigo que Dom Casmurro é um bom livro? Mas, se eu falo assim, essa obra machadiana é boa, se eu substituo Dom Casmurro por obra machadiana e eu consigo fazer essa referência, então eu estou utilizando a metonímia, tá? Outro exemplo que eu trouxe aqui são, as pessoas vibraram de alegria, isso no estádio de futebol, por exemplo, numa situação hipotética. Mas eu posso substituir as pessoas vibraram por a arquibancada vibrou de alegria. A arquibancada é um recurso fixo, é uma estrutura do local. Ela não vibra, normalmente. Quem vibram são as pessoas. Mas eu consigo fazer essa relação aí de proximidade entre pessoas e arquibancada sem comprometer o sentido geral do texto. Então, quando eu tenho a substituição de uma palavra ou outra fazendo essa relação, a gente tem o uso da metonímia. Tá certo? Tudo bem até aqui? Continuando. Outro recurso que a gente vai utilizar é a catacrese. A catacrese, desculpa. Que é uma metáfora que já foi absorvida e completamente cristalizada pela língua. São expressões que a gente utiliza e a gente nem precisa mais se perguntar se aquilo faz sentido, porque para a gente já tem completo, já está cristalizado, já faz completo sentido. Então, por exemplo, quando eu digo assim, braço da cadeira, mas a cadeira não tem braço, né? A gente que cristalizou a ideia de que a cadeira tem um braço e que a gente pode apoiar o nosso braço no braço da cadeira. Então, é uma forma de relacionar aí a ação com o objeto em si. Então, braço da cadeira, pé da mesa, nariz do avião. Então, todas essas coisas que não possuem, mas que a gente convencionou de que é desse jeito. E eu consigo associar muito rapidamente. Então, quando eu digo nariz do avião, eu sei que eu estou falando da pontazinha ali do avião, onde ficam o piloto e o copiloto. Então, essas metáforas, nessas comparações que já foram cristalizadas, são a catacrese, tá certo? São exemplos de catacrese. Seguindo, a gente tem a perífrase, que é também uma substituição, só que de uma palavra por uma expressão. Então, quando eu quero referenciar alguma coisa e eu uso uma alcunha, o que é uma alcunha, Vivi? É, na verdade, um apelido, uma forma de referenciar que a gente consegue entender de comum senso, assim, todo mundo conhece. Então, quando eu falo assim, Paris é linda, Paris é uma cidade lá na França. Se eu quero falar de Paris, mas eu não quero utilizar a palavra Paris, eu utilizo um apelido, um jeito de chamar que todo mundo conhece. Então, eu posso falar que a Cidade Luz é linda. Cidade Luz é uma referência direta a Paris, que já está cristalizada na sociedade. Então, toda vez que se fala de Cidade Luz, se remete a Paris. Outro exemplo que eu trouxe é quando a gente vai falar da Amazônia, por exemplo. A Amazônia precisa ser preservada, e precisa mesmo. Então, como é que eu falo, como é que eu referencio a Amazônia? De forma direta, sem dizer só é uma floresta, quando dizendo só é uma floresta, eu poderia estar falando de qualquer uma. Então, eu posso dizer assim, o pulmão do mundo precisa ser preservado. Então, quando eu falo o pulmão do mundo, eu automaticamente referencio a Amazônia, porque só ela é conhecida dessa forma. Então, essa é a estrutura da perífrase. E a sinestesia. São palavras que referenciam os sentidos do corpo. Então, quando eu falo assim, ele tem a voz doce, eu estou misturando elementos. Como é que a voz dele pode ser doce? O que é doce é o alimento, normalmente. Então, quando eu misturo os 5 sentidos humanos, que são o olfato, a audição, o tato, a visão e o paladar, eu tenho efeito sinestésico. Então, o meu texto é potencializado por essas qualidades. Então, eu trouxe um exercício de reconhecimento das figuras de linguagem que eu trouxe para vocês, tá certo? Então, por exemplo, quando eu falo a seguinte frase, espero ansiosamente o doce do verão, o que é que vocês acham
que eu estou querendo dizer, que figura de linguagem eu estou utilizando. Será que eu estou usando a metáfora? Será que eu estou usando a metonímia? Será que eu estou usando a sinestesia ou a perífrase? E aí, consegue pensar e me dizer em 2 segundos? Então vamos lá, vamos ver a resposta. Eu estou falando de sinestesia porque o verão ele não é doce. O verão é uma estação do ano, como qualquer outra, ele não tem um sabor. Mas quando eu digo assim, o doce do verão, ou o amargo do inverno, quando eu estou triste, então eu estou trazendo elementos sinestésicos a uma coisa que não tem esse gosto, tá certo? Então eu espero que isso tenha ficado muito explicado para vocês, esclarecido. E agora chegou a vez de vocês estão aí em casa, né? Chegou a hora de produzir, tá certo? Depois de tudo isso que eu falei, eu quero que vocês utilizem todos esses elementos que eu expliquei para vocês. A abordagem imagética, o uso da linguagem com as figuras de linguagem, o recurso da ironia, do sarcasmo. Utilizem tudo isso que eu já expliquei para vocês para produzirem o seu próprio meme, tá certo? Utilizem qualquer imagem que vocês queiram, tentando não cair naquela fala aristotélica ali de fazer ridículo do outro, mas utilizando mais recursos da linguagem, de forma justa, de forma a não causar desconforto com o outro, tá certo? E produzam o seu próprio meme, tentem criar e fazer o seu próprio humor, para não cair no humor coletivo, tá certo? Então, eu trouxe uma citaçãozinha do Molière, que era um dramaturgo, e ele fala que a missão da comédia é representar em geral todos os defeitos do homem, e em particular dos homens de nosso tempo. Então, é sempre papel ali da comédia tentar fazer alguma reflexão que coloque as pessoas para pensar que a comédia ela não é apenas fazer rir, mas ela também é refletir sobre o momento em que estamos, o momento em que vivemos, tá certo? Bom, minhas referências por hoje eu termino por aqui. Quero deixar o convite para vocês, a gente continua na próxima aula falando sobre os memes e charges pela última vez, tá certo? Um cheiro e até a próxima. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do primeiro ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do segundo ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O terceiro ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do quarto e quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do quarto ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h da manhã. Para os estudantes do quinto ano, as aulas começam às 9h da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas da educação infantil. O Educa Recife tem mais de 14 horas de aulas, exibidas todos os dias, em 5 canais digitais. Já sabem os horários de vocês? Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O programa de educação infantil é exibido de segunda a sexta-feira, sempre às 8h da manhã, na TV Alep, no canal 10.2.
Neste programa, as crianças têm acesso a um conteúdo educativo, lúdico e muito divertido. Também tem o Momento do Bebê, onde as famílias das crianças de 0 a 3 anos contam com orientações e dicas de especialistas. Então anotem os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. O Educa Recife tem mais de 14 horas de exibição todos os dias em 5 canais digitais. E na nossa programação, contamos com conteúdo exclusivo para educação inclusiva. Um programa inteirinho destinado ao atendimento educacional especializado. O programa de educação inclusiva é na TV Alep, canal 10.2, de segunda a sexta-feira e começa às 8h45 da manhã. Não percam! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui para mais uma aula. Vamos trazer imagens, vídeos, um torso aqui para observarmos mais ou menos o sistema respiratório e vai ser uma aula bem legal. Estou aqui com a intérprete de Libras, Adriele, e vamos juntos nessa viagem. Atenção, fiquem prestando bastante atenção, peguem o caderno e um lápis. E aqui nós temos aqui ciências, o sistema respiratório, não é? Aqui a Terra, onde temos oxigênio para a nossa respiração. E vamos dar sequência. Vamos ver o que vai acontecer hoje. E, gente, nossa aula agora na TV. Nossa última aula de hoje. Então, vamos ter atenção, vamos ficar participando, muito atento, para que nós possamos anotar todas as nossas dificuldades. Lembrem-se que o professor de vocês da escola é o nosso parceiro também. Qualquer dúvida, entre em contato com ele. Nossas aulas já estão disponíveis no YouTube. Manda lá a tua dúvida no chat, que nós vamos ficar atentos para tirar todas as dúvidas. Vamos lá, pessoal. E vamos, hoje, no momento da cobrança, rever as nossas atividades sobre as pirâmides ecológicas que ficou da aula anterior. Vamos lá conferir. Tenho certeza que vocês fizeram com bastante atenção e aprenderam direitinho as pirâmides. A pirâmide de biomassa. A biomassa é a quantidade de matéria armazenada no organismo do ser vivo. Então, eu pedi para vocês criarem qualquer animal, qualquer ser vivo, sabendo que o primeiro ser é um ser produtor. Então, aqui eu representei 1000 quilogramas, ela é representada ou quilogramas ou grama, 1000 quilogramas no produtor, 250 quilogramas eu coloquei um animal, o boi aqui, e coloquei uma família também se alimentando da pirâmide de biomassa com 87 quilos. Então, aqui a nossa pirâmide de biomassa. Independente do ser que você colocou, desde que você tenha colocado um vegetal como a base, você acertou. Eu tenho certeza que você acertou. Vamos a outra atividade. A pirâmide de número. Nós vimos que é a quantidade de número que existe desses seres. Então, aqui eu coloquei sempre um vegetal, 1000, a lagarta, botei 200 lagartas se alimentando e 20 pássaros. Então, aqui está a nossa pirâmide de número. Vimos que a pirâmide de número e a de biomassa, ela pode ser uma pirâmide invertida. Só não pode ser invertida a pirâmide de energia, porque é a energia que fica acumulada. Então, aqui ela é representada por quilocaloria. Então, aqui eu coloquei o vegetal também com 400.000 quilocalorias. Coloquei um grilo, 600 quilocalorias, e coloquei o sapo se alimentando do grilo. Então, aqui, nossa atividade concluída da aula anterior. Tenho certeza que todos vocês fizeram essa atividade.
E agora o nosso assunto de hoje é respiração celular. Mas até chegar à respiração celular, vamos ver que tem também a respiração pulmonar. Nós não vamos ver isso em uma aula só. Vão ser mais aulas para que a gente possa chegar ao nosso grande objetivo, que é a respiração celular. Então, há dois tipos de processo de respiração realizados pelo corpo humano, que é a respiração celular, que é realizada na célula, e a respiração pulmonar, que é realizada no pulmão como órgão principal. A respiração celular, ela é realizada no interior das células e ela é responsável para obter energia no nosso organismo. Vamos ver que tem uma organela responsável por essa respiração na célula, mas não vai ser hoje, tá certo? E vamos para a nossa respiração pulmonar. Então, o que é a respiração pulmonar? A respiração pulmonar atua disponibilizando oxigênio para que as células possam realizar seu processo de respiração celular e retirada de gás carbônico do nosso organismo. Por isso, inspiramos oxigênio e ocorre essa transformação eliminando o gás carbônico, havendo uma troca. E agora vamos ver o que é respiração, né? É um processo vital para nós seres vivos, ou seja, muito importante para nós seres vivos. Inspiramos o ar e o ar acontece as trocas gasosas no interior do pulmão. Bem interessante. E sem respirar, difícil a nossa sobrevivência. E por que será que nós respiramos? Porque precisamos de oxigênio para manter nosso organismo funcionando e com energia. Depois vamos ver que os sistemas eles estão interligados um com o outro, como também os órgãos, que estamos vendo aqui vários órgãos realizando uma função e também ocorre essa interligação. Quando nós falamos no sistema respiratório, existe o sistema respiratório e outros sistemas interagindo para que ocorra a nossa respiração. E por que respiramos? Porque precisamos de oxigênio para manter o nosso organismo funcionando e com energia, ou seja, realizar as nossas atividades. Para que nós respiramos? Para fornecer constantemente a cada célula, além de nutrientes, o oxigênio e também remover alguns resíduos produzidos por ela. Então, esses resíduos também são removidos. Agora, o gás que respiramos. Qual é o gás que nós respiramos? Nós respiramos o gás oxigênio, né? E ele é fundamental para a manutenção da vida, porque ele está presente em toda a nossa circulação sanguínea. É importante que esse ar circule pelo nosso organismo para que tenhamos o nosso metabolismo funcionando corretamente. E de onde vem esse oxigênio? Às vezes pensamos que só os vegetais produzem esse oxigênio, mas a maior parte vem do mar, através das algas verdes e também das cianobactérias. Elas são responsáveis por cerca de 70% do oxigênio produzido no ambiente. As plantas terrestres também produzem cerca de 30%. Daí a importância do gás oxigênio e de proteger tanto os mares como as plantações, evitando o desmatamento e evitando também a poluição. Isso afeta muito o oxigênio que nós respiramos e não vamos ter os seres que fabricam o oxigênio fazendo essa renovação. E para onde vai o oxigênio? Em que ele é utilizado? Então, ele é utilizado na indústria, principalmente na área hospitalar e, sobretudo, na medicina. Não é? Nós vemos que faltou oxigênio, se for socorrido, já vai para o balão de oxigênio, aquele oxigênio lá armazenado, que vai auxiliar a nossa respiração. No ciclo humano, ele entra nos pulmões por meio da respiração, quando inspiramos o ar. E agora o nosso sistema respiratório. É um conjunto
dos órgãos responsáveis pela absorção do oxigênio do ar pelo organismo e eliminação do gás carbônico que é retirado das células. Inspiramos oxigênio e expiramos gás carbônico. Isso acontece, toda essa troca, nos nossos pulmões, dependendo de vários órgãos, para formar o sistema respiratório. E o sistema respiratório, ele é formado pelas vias respiratórias e pelos pulmões que estão aqui para vocês verem, tá certo? Eu trouxe para vocês. Nós vemos que vai começar aqui das cavidades nasais até os pulmões para realizar a nossa respiração. E você sabia? Então, uma curiosidadezinha para a gente ver do sistema respiratório. Graças aos músculos respiratórios que o pulmão cria, forças para o ar fluir. Então, o pulmão, com esses movimentos respiratórios, ele vai criando força para que o ar possa fluir da melhor forma possível. E o sistema respiratório também ajuda a manter o organismo em perfeito equilíbrio. Imaginem se nós ficássemos sem respirar. Então, depois, todos os nossos sistemas iriam parar. Algumas funções desenvolvidas pelo sistema respiratório. Então, no sistema respiratório ocorrem as trocas gasosas. Quando inspiramos, o ar passa pelas vias respiratórias e chega até os pulmões. Nos pulmões, acontece a troca de dióxido de carbono em oxigênio. Ocorre uma verdadeira troca de gás carbônico com oxigênio e vai obtendo energia para o nosso equilíbrio. Agora, o equilíbrio ácido-base corresponde à remoção do excesso de gás carbônico do organismo. Nessa função, temos a atuação do sistema nervoso, que é responsável por enviar informações para os controladores da respiração. Observem aqui, né? Aqui nós temos o sistema nervoso aqui. Ele está interligado com o sistema respiratório. Então, nas cavidades nasais, o ar entra nos pulmões, né? Depois tem a faringe, que também está interligado. Ela faz parte tanto do sistema digestório como do sistema respiratório. Depois vem a laringe, localizada aqui no pescoço, onde ficam as cordas vocais responsáveis pela fala. Em seguida vem a traqueia, formada por vários anéis, também facilitando a passagem do oxigênio. Depois tem os brônquios, que são ramificações da traqueia, não é? Saem dos brônquios. Esses brônquios dão origem aos bronquíolos, que ficam no interior do pulmão, e aí ficam os alvéolos pulmonares, onde vai ocorrer as trocas gasosas, em um processo chamado homeostase, né? Então, isso aí é todo um conjunto de órgãos para que ocorra a nossa respiração. Todos trabalhando em conjunto e de forma bem harmoniosa, para que ocorra a nossa respiração. E agora vou falar um pouquinho do Covid-19, porque está bastante interligado com o sistema respiratório. Ele é uma infecção respiratória aguda, ela é aguda, causada pelo coronavírus, que a gente viu que é um vírus que está aí no nosso ambiente, né? E afetou muito os pulmões das pessoas, levando várias pessoas à morte. Perdemos muito entes queridos, muitas pessoas amigas, muitas pessoas conhecidas. Atinge gravemente o pulmão e as vias aéreas, que nós vimos aqui agora, né? Pode atingir órgãos vitais e causar danos irreversíveis, quer dizer, não volta mais, não conseguimos mais que o organismo volte a funcionar, que os pulmões voltem a ficar bem e, além de tudo, atinge outros órgãos, dificultando que o organismo fique em perfeito equilíbrio e de forma harmoniosa.
E muitas vezes leva o paciente a óbito durante a internação. Muitas pessoas precisaram ser entubadas para que pudessem respirar melhor. Uns conseguiram voltar e outros não conseguiram, infelizmente. E vamos prestar bastante atenção nos cuidados que devemos ter para evitar o Covid-19, porque está aí ainda, não é? Diminuiu a quantidade, mas ainda está contaminando muitas pessoas. Muitos pacientes ficaram sem oxigênio. Nós vimos, faltou oxigênio, muitas pessoas morreram sem conseguir respirar. Imagine o sofrimento. Então, cuidado, alerta pessoal, fiquem em casa, tenham cuidado, usem máscara, tomem a vacina. Causam inflamação no pulmão e faz com que o pulmão, ele para de funcionar, não consegue mais transferir de forma eficaz o oxigênio para a nossa respiração. Imaginem, um órgão para de funcionar. Então, de repente, vai entubar o paciente para que ele possa respirar melhor. E às vezes esse pulmão que parou de respirar, de funcionar, desculpem, ele não volta mais. E a pessoa termina falecendo, indo a óbito. Então, o máximo de cuidado com o Covid, o vírus permanece. E aqui eu trago para vocês alguns cuidados para prevenir, né? Que possam, para não pegarmos o vírus. Algumas pessoas têm de forma leve, outras de forma mais grave, mas não sabemos como o nosso organismo vai reagir diante desse vírus. Então, vamos lavar as mãos com água e sabão constantemente. Isso é uma das maneiras de evitar. Evite tocar o rosto sempre. Quando sair, principalmente na rua, precisar sair, porque nossas mãos levam vírus, principalmente nas mucosas. Use álcool nas mãos, álcool 70, sempre que pegar em um objeto de outra pessoa, se você vai para banco, cuidado naquelas máquinas eletrônicas, avisar o papai, a mamãe, lá passe sempre álcool ao sair, que todas as pessoas usam lá. Mantenha uma distância segura de uma pessoa para outra e tome a vacina. Quando chegar a sua idade, tome a vacina, que estamos observando, que estamos conseguindo estacionar depois da vacinação. Então, é importante tomar a vacina, independente dos efeitos colaterais que você possa ter, mas toda vacina, uma grande maioria, dá um efeito colateral. Então, tome a vacina para você ficar livre desse vírus. Se cuide, salve vidas e não transmita para outra pessoa. Use máscara. Sigam o meu conselho, tá certo, pessoal? E para qualquer processo ser realizado em nosso corpo, é necessário o gasto de energia. Então, toda atividade que vamos fazer, vamos precisar gastar a energia do nosso corpo. Nós gastamos a energia, ela está disponível na seguinte proporção. 90% nós gastamos a energia retirando o oxigênio do nosso organismo, por isso que estamos constantemente respirando. E 10% nós retiramos água e alimentos que nós ingerimos. Quando você realiza uma atividade, você vai ver que você gasta bastante energia, então você vai ter vontade de tomar mais água, se alimentar e também sua respiração começa a ser mais forte. Você vai precisar de mais oxigênio para realizar a sua atividade e obter mais energia. Mas o nosso organismo, ele entende isso. Então, a informação vai e ele começa a funcionar rapidamente. E fatores que podem melhorar a nossa respiração devido à presença de oxigênio. Então, é importante que tenhamos uma boa respiração. Primeiro, ele fortalece o sistema nervoso e imunitário e melhora a concentração, atenção e memória. Observem como é legal, a nossa memória fica melhor se respirarmos melhor. O nosso sistema imunitário, né, ficamos sem ter muito aberto a doenças, ficamos com uma defesa boa, se tivermos uma respiração boa também. E ele funciona também como anti-estresse. No dia a dia nosso, que estamos nessa vida corrida, ele funciona como anti-estresse, se respirarmos bem. Fornece um remédio natural contra dor de cabeça e enxaqueca. Ajuda a restaurar o sono.
Também aumenta a resistência física e recuperação muscular. Então, como é importante o nosso sistema respiratório? Na verdade, todos os sistemas, eles têm a sua importância no nosso dia a dia e no nosso organismo. E agora vamos começar um primeiro estudo sobre as células, já que vamos trabalhar a respiração celular. Vai ser uma simples pincelada que vocês já viram em aulas anteriores. Então, o que é a célula, né? São as menores unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Então, são as menores unidades que existem no nosso corpo. E são milhões de células trabalhando constantemente no nosso corpo, formando os nossos órgãos, né? E realizando a respiração celular também. E na célula a gente vê que tem organelas citoplasmáticas, né? E cada uma realiza uma função para a manutenção da célula. Com exceção dos vírus, todos os organismos vivos possuem células. Só os vírus que não possuem, mas todos os outros possuem célula para a sua sobrevivência diária. As células, elas estão divididas em dois grandes grupos, células procariontes e células eucariontes. Mas o que quer dizer isso, professora? Procarionte e eucarionte. As células procariontes, elas não apresentam núcleo definido. Essas células também não apresentam organelas celulares membranosas no seu interior. Exemplo, nós temos as bactérias e as cianobactérias. Então, essa célula, a gente vê que ela não tem um núcleo definido, né? Não apresenta organela como mitocôndrias, como complexo de Golgi, né? Essas organelas todas que nós temos, os ribossomos, os lisossomos, cada um com sua função, essas células procariontes, elas não possuem, mas que elas sobrevivem bem, como também com as outras células. As células eucariontes já são diferentes das células procariontes. Por quê? Elas apresentam um núcleo verdadeiro, um núcleo bem definido. Você olhando uma célula, você já consegue identificar direitinho o núcleo da célula, diferente da célula procarionte. Ela é observada também a apresentação de organelas membranosas, as organelas que eu citei para vocês, né? Como mitocôndrias, como o complexo de Golgi, os ribossomos, os lisossomos. Então, todos eles, essas organelas, ficam mergulhadas no citoplasma da célula. E exemplo desses seres, são vários seres, uma grande maioria de células que possuem células eucariontes, né? Os animais, os protozoários, fungos, plantas, então todos eles possuem células eucariontes. Essas células que possuem todas essas organelas mergulhadas no citoplasma. E cada organela dessa, ela tem uma função, né? Ela realiza uma função. E é bem interessante como acontece. E é de forma organizada. E são milhões de células. E cada uma realizando uma atividade de acordo com a organela que ela possui. Agora, as partes básicas de uma célula, né? Que parte básica é essa? Então, a célula possui membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. Então, aqui nós estamos vendo uma célula eucarionte. Dá para perceber direitinho, olha, ela tem um núcleo definido. Vocês podem até fazer em casa com massinha de modelar. É bem legal. Você faz a célula fazendo a membrana, não é? Basta fazer o citoplasma. Pode botar de outra cor, não precisa nem agora colocar as organelas, que a gente não vai ver hoje, né? E depois coloca o núcleo. Você também pode fazer com uma fruta, né? Pode pegar uma melancia, cortar, uma melancia que é muito grande não, uma maçã, corta assim,
faz o núcleo com algum objeto redondinho e aí você vai identificar, hoje que estamos vendo, as partes básicas. A membrana, o citoplasma e o núcleo. E aqui, pessoal, são as organelas que nós estamos vendo aqui e vamos trabalhar bastante esta aqui, que são as mitocôndrias, onde acontece toda a respiração celular. Cada organela dessa tem a sua função na célula. É bem interessante, bem parecido com o nosso corpo humano, que tem vários sistemas trabalhando, interagindo, realizando a sua função. E cada órgão que nós vemos também tem a sua importância. Então, na célula é também um sistema bem organizado. Várias organelas, cada uma realizando a sua função para o bom funcionamento da célula e também do nosso organismo. Então, é tudo muito organizado, muito equilibrado. E o que faz a membrana plasmática? É uma estrutura que delimita a célula, separando o meio intracelular do meio extracelular. Então, ela está aqui e ela controla, gente, a entrada e a saída de substâncias da célula. Então, ela controla bem direitinho a entrada e a saída. Não deixa entrar tudo, nem deixa sair tudo, mas ela tem esse controle e essa função importante. Vejam que função a membrana plasmática tem. Controla essa entrada e saída, o meio intracelular com o meio extracelular. O citoplasma. O citoplasma é a região delimitada pela membrana plasmática, onde várias estruturas estão imersas, ou seja, várias organelas que nós vimos, que eu falei anteriormente. E ele está presente em todos os tipos celulares. Todos os tipos celulares possuem citoplasma. E essas organelas todas estão aqui mergulhadas, cada uma realizando uma função. E o núcleo? O núcleo é uma estrutura também muito importante. Ela é encontrada nas células eucarióticas. O núcleo não aparece nas células procariontes que nós vimos, porque as células não têm o núcleo definido, mas ela só aparece nas eucarióticas e desempenha diferentes funções. Uma delas é o controle das atividades celulares, onde estão os cromossomos, o DNA, o RNA. Então, o núcleo também é muito importante na célula. E agora, gente, a nossa atividade para a próxima aula, que eu vou cobrar a vocês na próxima aula. Nós vamos fazer uma listinha, o que é que eu estou fazendo para me prevenir do Covid-19. Então, vocês vão listar 6 itens que vocês em casa estão fazendo para a prevenção do Covid-19. Conto com vocês nesse momento, anotem aí direitinho. Se não fizerem essa tabela, mas vocês façam pelo menos o que vocês, itens do que vocês estão fazendo para prevenir o Covid-19, tá certo? Então, pessoal, nós estamos chegando ao fim dessa viagem do conhecimento. Eu espero todos vocês na próxima aula.